difícil, então... Hoje é difícil. Não, é... Não, Pega pensa... depois? Escuta depois? Vamos aqui, ó. Acho que é ré mesmo. É ré, né? É. Beleza.
Irmãos, bom dia, paz de Cristo a todos, amém. Vamos dar início ao culto, vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui para louvar o nome dEle e ouvirmos a sua palavra, engrandecermos, o nosso Deus. Que Deus seja louvado pelos seus lábios, pelo seu coração, com toda dedicação, entusiasmo, sua alma, alegria, que o Senhor é digno, de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Vamos estar nessa oração inicial, intercedendo pelo nosso irmão Chiquinho, que está hospitalizado, a esposa da Zilda, está no hospital regional ou no Rosa, agora me deu aqui uma confusão aqui, não sei do qual dos dois, acho que no regional, e ele teve que passar por uma cirurgia essa semana de amputação do dedo e de parte eu acho que do peito do pé, e vai precisar agora passar por aquele ciclo de antibiótico, então vai ficar um período meio longo no hospital, e a Zilda com ele, então temos que orar para que o Senhor possa abençoar a recuperação, e ele parece que está com as 2 ou 3 bactérias e precisa encontrar o antibiótico certo para tratar, um negócio meio complexo, mas Deus está no controle. Da outra vez deu tudo certo, cremos que vai dar também dessa vez. Então vamos orar por ele, pela Zilda, que está ali revezando com as filhas também, o cuidado com ele, para que o Senhor tenha misericórdia e ele possa voltar para casa o mais rápido possível. Amém? Vamos orar, vamos orar. Senhor, obrigado por estarmos aqui na tua casa, nesta manhã de domingo. Te louvamos, ó Deus, pelos teus cuidados para com a nossa vida, pelo alimento diário, pelo pão de cada dia, que o Senhor tem colocado na nossa mesa, pela saúde, ó Deus, que é um presente, uma dádiva maravilhosa do Senhor. Obrigado, Senhor, pela condição de sairmos da cama e nos arrumarmos, tomarmos o nosso banho, por essa independência que ainda temos, mesmo que talvez um ou outro um pouco mais de ajuda, mas essa independência que ainda temos, ó Deus, de poder fazer as nossas coisas, a nossa higiene. Sabemos que isso muitas vezes é alvo de um esquecimento. Muitas vezes, ó Pai, não entra na nossa lista de agradecimento, mas quando nós temos contato com tantas pessoas nos hospitais, como é a nossa função, por exemplo, a gente se depara com tantas pessoas pedindo oração por coisas tão básicas, ó Deus, como a possibilidade de urinar sozinho, de, ó Deus, ir ao banheiro, ó Deus, sozinho, de não precisar de fraldas, de poder andar, ainda que de forma trôpega, devagar, mas andar. E nós vemos ali pessoas, ó Deus, pedindo oração, não por coisas grandes, por milagres, coisas grandiosas assim, portentosas aos olhos, mas por coisas básicas que nós temos todos os dias e que muitas vezes não fica no alvo, na lista dos nossos agradecimentos. Poder abrir os olhos, poder sair da cama, poder tomar o nosso banho sozinho, fazer a higiene sozinho, poder vir até aqui, seja de carro, seja a pé, seja como for, ó Deus, de bicicleta, não importa. O Senhor é quem tem nos sustentado e nos dado saúde, ó Pai, e somos gratos ao Senhor por isso. Abençoa, Pai, a nossa saúde de uma maneira geral aqui, todos que estão aqui, aqueles que ainda estão chegando. Abençoa, Pai, nós dependemos do Senhor. Abençoa do alto da cabeça, ó Deus, a planta dos pés, ó Deus, de cada irmão, cada irmã, cada idoso dessa igreja, ó Deus, cada idosa, cada criança, os idosos das nossas famílias também, pai, mãe, sogra. Senhor, cuida de cada um deles, ó Deus, abençoa e vai repreendendo, Senhor, todo o mal, repreendendo toda enfermidade, dores, ó Deus, tudo aquilo que provoca, Deus, muitas vezes dores crônicas, ó Deus, células potenciais, ó Deus, que possam
no futuro se tornar coisas perigosas. O Senhor, ó Deus, sabe o futuro, sabe de todas as coisas, e nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa escanear com os teus olhos poderosos. O Senhor é o médico dos médicos, o corpo de cada um de nós aqui, de cada membro dessa igreja, congregado, da nossa família, os nossos pais, mães, idosos, como já citei, e cura, Senhor, restaura, dá vida longa, vigor físico, saúde mental, saúde emocional, para que tudo isso redunde na glória e na honra do Senhor, ó Pai. Abençoa também a vida financeira, familiar, tudo aquilo pelo que oramos durante a jornada de oração, nossos motivos de oração aqui que nós entendemos que englobam a vida do ser humano, a saúde espiritual, a saúde emocional, a família, ó Deus, as finanças. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a chegar até o restante desse ano, nos supra as necessidades, e que o próximo ano, ó Deus, seja melhor, ó Deus, com um ano, ó Deus, onde nós subiremos, ó Deus, mais alto, prosperaremos em todas as áreas da nossa vida, sempre firmado no Senhor. Agora também entregamos nessa oração intercessora o Chiquinho. Senhor, oramos pela vida do teu servo, que está ali novamente naquele hospital, teve que agora amputar ali, ó Deus, um dos dedos, e que não estava recebendo a irrigação necessária, ó Deus, parte ali também do pé, que isso que foi extraído seja o suficiente realmente, ó Deus, para que nada mais volte, para que nada mais retorne, ó Deus, novamente, que ele possa sair de lá, se recuperar, cicatrizar tudo isso, que não venha atrapalhar o seu caminhar, a sua vida, de modo algum, e que ele venha estar livre definitivamente, ó Pai, dessas infecções e desses problemas, ó Deus, que vez ou outra ele tem enfrentado. Esteja ali com a Zilda também, sustentando, dando força a ela, ânimo nesse tempo de ter que vir para cá, ir para lá, tão longe nesse hospital, ó Deus, as filhas que têm ajudado a revezar ali também, os netos também, ó Deus, que ela pediu oração ontem, a Clara, o Heitor, que estão também gripados, tem misericórdia. Acaba que nem todo mundo pode ajudar nesse revezamento, mas ajuda e renova as forças daqueles que estão podendo renovar ali o cuidado para com eles, Senhor. Abençoa a vida dele, restaura, que encontre o antibiótico certo, que o Senhor potencialize esse antibiótico, para que o ciclo desse antibiótico faça o efeito esperado, e ele possa se recuperar o quanto antes e voltar para casa, e gozar de uma boa saúde, Senhor. Nós entregamos a vida dele nas tuas mãos, de todos os enfermos, ó Deus, que porventura não estejamos lembrando agora, os idosos, cuida de todos, ó Pai, e guarda a nossa vida para a honra, a glória, ó Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus. E agora recebe o nosso louvor, a nossa adoração, que é para o Senhor, no nome de Jesus, amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos colocar de pé. Quem acompanhou as redes sociais essa semana aí, viu que ficou uma discussão longa, né, sobre cancelar culto, não cancelar culto por causa de jogo. Algumas igrejas cancelaram o culto da noite por conta de jogo. E aí, hoje pela manhã, eu não costumo responder, mas hoje pela manhã, numa dessas redes, uma pessoa gravou um vídeo dizendo que não tem problema, porque isso aqui, né, não é um culto, isso aqui é uma celebração, que o culto é em qualquer lugar, mas o ajuntamento é uma celebração. Eu respondi dizendo que seja celebração, seja culto, seja serviço, como é usado nas igrejas americanas, tudo aquilo que é para Deus deve ser prioridade. Não importa o nome, se é culto, se é celebração, seja o que for, tudo aquilo que é para Deus deve ser prioridade, né? E suspender um culto, por exemplo, por causa de jogo, ou do que quer que seja, né? A gente que canta que o Coliseu não parou a igreja, não sei o que não parou a igreja,
Futebol também não pode parar a igreja, né, irmãos? Nem futebol, nem política, nem nada pode parar a igreja, né? E nós devemos ser os primeiros a nos colocar diante disso e não permitir que nada se torne um ídolo no nosso coração, né? Então não tem problema torcer, não há problema nenhum nisso, né? Mas a gente nunca pode esquecer, né, que diante de uma situação dessa, o culto, né, sempre deve ser prioridade. Então, nós faremos o culto hoje, né, excepcionalmente, com meia hora só de acréscimo, para poder, quem gosta de assistir até o final de jogo, agora parece que vai atrasar, não sei, por causa de tempo lá, né, tem alguma coisa acontecendo, mas não importa, né, que a gente possa lembrar disso, né, que tudo que é para Deus, não importa se é culto, se é celebração, se é serviço, se é ajuntamento, é para Deus, o objetivo é orar, o objetivo é ouvir a palavra de Deus, ponto final, né? É prioridade, sempre deve ser prioridade, e a gente não tem que ficar arrumando argumento para justificar a nossa consciência e dizer que está tudo bem, não é mesmo? Aqui nós temos 2 cultos, né? Não tem esse problema, tem gente que pode vir de manhã e tal, mas eu sei que tem igrejas que têm outra programação de manhã e que cancelaram à noite, né? Cada um tem lá suas justificativas, né? Até eu achei engraçado dizendo que depois tem bala perdida, tem violência. Eu falei, deve ser, né? Certo, aqui é igual Cuiabá, né? Cuiabá, aqui é Campo Grande, passa a ponte, deve ser Noruega. A Noruega vai invadir aqui, vai dar bala perdida, vai dar... Nunca vi isso na minha vida, né? Em jogo de Copa do Mundo, né? Mas enfim, né? Cada um usa o que quiser para poder justificar o que não pode. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno, é o nosso general, é o Senhor da nossa vida, louvemos a Deus. Pelo Senhor baixamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. E O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Marchamos sim, seus mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. A igreja mais uma vez, vamos lá! O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Todo mundo! O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez! O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo
virá. Aleluia! Aplauda o nome do Senhor. Não há ouro ou bens, nem riquezas também que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar Em teu eterno amor, em teu eterno amor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Jesus, incomparável amor que me resgatou.
eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. o que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar O que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. o que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Aleluia! Louvado seja o Senhor pelo nosso eterno amor, ó Pai. Pelo seu eterno amor, o amor que nos resgatou. Muito obrigado porque o Senhor é o único, Pai. O Senhor é o único Deus, o único Senhor, o único Salvador, e louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor Ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus
poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A última vez, igreja. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. aleluia. Louvado seja o Senhor. Glórias a Ti, ó Pai. Amém, pode sentar. Somente a Ele, né? Seja dada a honra, a glória para sempre. Amém. Na quarta passada, o pastor Daniel começou uma palavra sobre o poder do Espírito Santo aqui, foi bênção. Não terminou, vai continuar nessa quarta que vem agora. Quem esteve aqui foi uma palavra abençoadíssima, tá no canal da igreja. E na quarta que vem agora ele vai continuar de onde parou, sobre o poder transformador do Espírito Santo. Vou pedir para colocar os avisos agora ali, vamos estar atentos. Olá, igreja, está começando mais um BCA News, onde você fica por dentro de tudo que acontece aqui na nossa igreja. O nosso culto aqui no templo já começou e o culto das crianças no templo infantil também já começou. Para você, pai e mãe, que tem crianças que ainda não têm idade suficiente para assistir o culto no templo infantil, nós temos aqui um espaço feito especialmente para você, poder assistir o culto no templo e cuidar do seu filho. Vem aqui e você será muito bem-vindo. E para você, jovem, dia 11 nós estaremos fazendo o nosso GC, que é o nosso culto nos lares, onde nós estaremos trabalhando o tema Deus Esquecido. Esperamos você, porque nós participamos de um momento muito importante, de comunhão e compartilhando a palavra do Senhor. Para mais informações, conversar com a liderança. Nos dias 17, 18 e 19 de julho, nós teremos uma programação muito especial para a criançada, a nossa EBF do Grão ao Milagre. A entrada é apenas um bolo de chocolate. Venha e não fique de fora. Pais, façam a inscrição dos seus filhos. E esses foram os avisos da semana. Nos siga nas nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na nossa igreja. E esse foi mais um BCA News. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino do cantor cristão. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, você pode estar vindo aqui aos gasofilácios ou através do Pix, como você preferir, e está adorando ao Senhor, trazendo o seu dízimo e a sua oferta. Nós vamos em seguida ouvir a palavra do Senhor. Na quarta passada eu anunciei sobre a assembleia que teremos esse mês, possivelmente na última quarta-feira do mês, onde além das coisas ordinárias mesmo de sempre, né, que nós fazemos trimestralmente, nós teremos decisões importantes sobre a questão de equipe pastoral e tudo. Então, especialmente os membros mais antigos que acompanharam a história da igreja, é importante estarem aqui para participar, né, não só dessa, mas de todas as assembleias, né? Tá bem? Vamos louvar a Deus. Você pode estar adorando ao Senhor com o seu dízimo e a sua oferta. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é o seu cuidado, constante é o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu, se eu sei que Jesus Cristo me salvou. Toda a igreja, vamos lá, Jesus. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador,
e agora vivo, guarda-me do mal. Aleluia. Por este grande amigo, desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos meus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar, porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim o pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim o pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Aleluia. Obrigado, Senhor. Tu és o nosso único e verdadeiro amigo, Senhor, aquele que jamais nos abandona, jamais nos deixa, sob hipótese alguma. O Senhor sempre está presente na nossa vida, sempre fiel a nos sustentar, a cuidar de nós, a nos oportunizar, ó Deus, chances, ó Deus, mesmo quando falhamos. Tu és um Pai amoroso, querido, bendito, ó Deus, que nos ensina a cada dia no caminho que devemos andar. Abençoa, Pai, todos aqueles que têm semeado no reino de Deus. Abençoe a mão de cada semeador, para que sempre haja semente em abundância para si, para a sua família e para o reino de Deus também. Prospera. E aqueles que estão talvez desempregados, passando por lutas financeiras, Senhor, abre as portas para que também a semente caia de forma abundante, ó Deus, sobre a vida de todos, e que todos tenham o privilégio, a alegria, ó Deus, a liberalidade, a generosidade de estar servindo ao Senhor com aquilo que o Senhor tem nos dado também. Recebe a nossa oração de gratidão, fala ao nosso coração através da Tua santa palavra nesse momento. Oramos no nome de Jesus, amém. Pessoal lá do nosso caminho da recuperação trouxe os pães. Inclusive, eu parece que fiquei sabendo que a prefeitura acho que cortou aquela questão das vagas sociais, alguma coisa assim, Rogério, ou não? Não? Uma só? Tirou uma, né? Como todo mundo sabe, né, a maioria dos acolhidos lá do Centro de Recuperação, do Caminho da Recuperação, são pessoas de rua, né? Pessoas que muitas vezes a família já se cansou, né? Desamparou, se cansou, nem todo mundo ajuda. Então quem puder ajudar ali, levando um pãozinho, ajudando, como você puder. Às vezes, se você quiser também ter uma ajuda mais efetiva, me procure, eu coloco em contato com o Rogério, porque é um projeto missionário maravilhoso ali, o nosso Caminho da Recuperação. Amém? Pastor Luiz vai dar sequência
a nossa série de mensagens, como ser um campeão na Copa da Vida, e vamos estar atentos a receber a palavra do Senhor. Bom dia a todos, graça e paz, amém? Interessante, irmãos, a gente está vendo alguns rostos aqui, que a gente vê só à noite. O que será que aconteceu, né? Não, brincadeira. Abra sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Como o pastor disse, nós estamos numa série de mensagens, como ser campeão na Copa da Vida. E interessante que, quando você está abrindo, 1 Coríntios 9, do 24 ao 25, enquanto você está abrindo aí, essa questão de tema relacionado a alguma situação que nós estamos vivendo, é algo corriqueiro aqui na igreja. Eu lembro uma pregação do pastor Alessandro, na época do carnaval, né, pastor, lembra? O que nós podemos aprender, né, com o carnaval? E foi muito bênção, né, foi mais de 10 anos, né? Então a gente tenta contextualizar para que a gente possa aprender também, aproveitar o momento, né, que nós estamos vivendo para aplicar princípios na nossa vida. Isso é muito importante, tá bom? Lá, 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 e 25. E o tema que eu queria trabalhar é: antes do grande prêmio, vem o sacrifício. Diz assim a palavra do Senhor: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta, eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Vou abrir um parênteses, pode ficar com a Bíblia aberta, vou abrir um parênteses aqui. O seguinte, essa palavra, Paulo ele usa uma palavra agora, que chama, no grego, agonizêmonos. Daí vem a palavra agonia. Então ele fala, ele traduz a palavra atleta como aquele que tem agonia. Só para vocês entenderem, daqui a pouco nós vamos estar explicando mais sobre isso, como um atleta de Cristo tem que exercer a sua vida como cristão. E o maior atleta que nós conhecemos, que sofreu uma agonia, quem foi? Jesus, lá no Getsêmani. Então a palavra atleta que Paulo utiliza aqui, dá a ideia, né, de agonia. Então o atleta, ele tem que escolher, né, não sentir confortável, e o cristão também. O cristão ele não pode se sentir confortável nesse mundo. Se nós sentirmos confortáveis nesse mundo, alguma coisa está errada. Se nós, como cristãos, estamos tudo bem, numa boa, tem uma coisa errada. Se o mundo não nos persegue, tem uma coisa errada. Então, Paulo estava mostrando isso aí. Nós vamos continuar, né? Então, ser atleta é escolher não sentir confortável. Ser cristão é escolher a mesma coisa. Aí ele continua: em tudo o atleta se domina para alcançar uma coroa corruptível. Era a prática da época, né? Ele não está citando os Jogos Olímpicos, aqui é outros jogos que aconteciam de 2 em 2 anos. Eles recebiam uma coroa de louro, né? Ou de pinho na vitória. E Paulo está dizendo: olha, eles lutam, eles correm, eles se agonizam, para quê? Para usar uma coroa, né, de pinho, uma coroa ali de louro. Mas nós lutamos por uma coroa incorruptível, uma coroa que não perece. Aí ele está falando sobre o quê? Sobre a vida eterna, sobre alcançar aquilo que Deus nos chamou para que nós alcancemos. Amém? Feche seus olhos um momentinho, vou orar aqui nesse instante. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, queremos agradecer a oportunidade, o privilégio de poder, ó Deus, estarmos juntos como igreja. Como é bom, Pai, a gente rever os irmãos, como é bom a gente estar juntos, ó Deus, como é bom a gente poder adorar o Teu nome como igreja, juntos, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade também de devolvermos os nossos dízimos, as nossas ofertas, também como uma adoração ao Senhor, não como algo pesado, como o apóstolo Paulo diz, não por tristeza, nem, ó Deus, por constrangimento,
mas por alegria e por amor ao Senhor, e o amor à sua obra. E que agora o Senhor fale conosco, nos dê, ó Pai, entendimento da tua palavra, porque, ó Deus, o Senhor nos chama para tomarmos posição no mundo onde as pessoas não têm nenhuma posição. O Senhor nos chama a vestir a camisa do time de Jesus, aonde nós não vemos camisas todas diferentes, contrárias a Ti. Que o Senhor nos dê sabedoria para colocarmos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, e que a igreja possa receber com alegria essa palavra. Que agora, Senhor, o Senhor nos esconda atrás da Tua cruz, e que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, e que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, que é vivo e permanece eternamente, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo, né, nós estamos nessa época agora, um tempo em que a Copa do Mundo, ela movimenta multidões de pessoas, não é? A gente assiste ali, eu gosto muito de ver a TV Cazé, não sei se você já assiste por ali, né? Então eles andam ali, vão em alguns lugares, você vê bandeiras, camisetas de vários times, de várias nacionalidades, vários países. Pessoas vestem a camisa da seleção, organizam a sua rotina para assistir os jogos, calcula, vou no culto da manhã, porque à noite vai ter, não sei o quê, né? Então a gente reorganiza a nossa vida, não tem nada errado disso, irmãos, não tem nada errado disso. E a pessoa se organiza, outros comemoram as vitórias, outros sofrem, né, com as derrotas. Não é fácil, a gente se envolve, né? O futebol é apaixonante, não é? Futebol, eu lembro da Naina, você foi jogador de futebol, né? O pastor também foi goleiro, né? O pastor foi goleiro. Então a gente vê que é um esporte, futebol é um esporte apaixonante. E numa partida nós temos várias pessoas, temos jogadores, temos treinadores, temos regras, né? Temos adversários, tem a torcida, temos as disciplinas, temos as estratégias, mas o objetivo de tudo isso qual que é? A vitória. Ninguém entra num jogo querendo perder. Eu acho que não, né? Nem a Cabo Verde, né? Nós assistimos aí o Cabo Verde aí, muita gente torcendo para que eles ganhassem, porque eles são novos na Copa, e alcançaram aí, né, um objetivo, e o sonho deles era o quê? Sempre ganhar, mas nem sempre, né, vai dar certo, nem sempre vai dar certo. O apóstolo Paulo, ele usa uma linguagem de esporte, para ensinar algumas verdades espirituais, e é profundo isso, né? Ele está citando ali os jogos istmicos, que acontecia a cada 2 anos, lá na região da Grécia. Ele estava em Corinto, e acontecia esses jogos, não eram as Olimpíadas, eram jogos ali daquela região, que aconteciam em 2 anos. A vida cristã também, queridos, a gente pode fazer uma comparação também com o jogo de futebol, também com os Jogos Olímpicos, né? A estratégia e toda luta ali, toda direção da vida cristã exige também, como no futebol, como em outros esportes, exige o quê? Compromisso, exige o quê? Disciplina e também perseverança. Todo jogador de futebol que vai participar de um torneio, ele se dedica ao máximo àquilo que ele está fazendo. É dieta, é treino, musculação e várias outras situações, tática. Até agora foi incluído pela CBF a questão dos psicólogos trabalharem também a mentalidade de jogadores. E nós também, como cristãos, nós também, né, temos que ter compromisso. Compromisso com quem? Com aquele que venceu por nós, que é Jesus Cristo. Disciplina, perseverança, isso tem que estar norteando a nossa mente. A diferença é que quando o futebol, ele oferece um troféu, uma medalha, uma taça que perece, dentro da vida cristã, nós recebemos o quê? Um troféu, uma taça que vive para a vida eterna, amém? Em Cristo Jesus. Então nós não lutamos à toa, nós lutamos, como o apóstolo Paulo diz, né, por uma coroa incorruptível,
Uma coroa que não perece, uma coroa que não estraga, mas uma coroa que permanece. Paulo ele fala lá no finalzinho, lá em Timóteo, 2 Timóteo, fala, ó, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, e não somente a mim, Paulo está dizendo, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Esse tem que ser o nosso alvo, isso tem que arder no nosso coração, o desejo da volta de Jesus, que Ele volte, que Ele venha buscar a igreja, que Ele venha buscar a cada um de nós. O nosso desejo, nosso alvo, nós combatemos, nós corremos, nós treinamos, nós cumprimos regras, nós temos estratégias para quê? Para alcançar uma coroa incorruptível, amém? Uma coroa que não murcha, é imarcessível, que não perece, e aonde está lá no céu, aguardando a cada um de nós. Mas eu queria citar algumas lições que a gente pode tirar desses versículos, né? Que o apóstolo Paulo compartilhou conosco, graças a Deus por isso. Primeiro tópico que eu vejo, primeira lição que eu tenho que tirar, é que na vida cristã, como no futebol, é necessário eu entrar em campo. Mas pastor, como assim? Na vida cristã, como no futebol, a gente precisa ir para o campo. Uma partida ele ganha onde, irmãos? Uma partida de futebol? No campo. Você não consegue ganhar uma partida de futebol onde? Na arquibancada, ou no banco. Ah, pastor, mas no banco tem os reservas, eles podem participar ali do time, e o time ganhar, e ele no banco. Mas olha só, a pessoa que joga futebol, ela quer o quê? Jogar. Eu vou citar aqui, não pedir permissão para ele, né Joás? Você gosta de ficar em banco? Não, né? Ninguém gosta. E a vitória de quem joga, faz o gol, ou defende, ou ataca, ou protege ali o meio de campo, é jogar, irmãos. É jogar. É fazer gol, é participar, é ver seu time campeão. Então, nenhum jogador vence sentado no banco ou assistindo da arquibancada. Nenhum. Pode ser que até o time vença com o cara sentado ali, mas o prazer, eu tenho certeza que se você entrevistar ele na hora do jogo, depois do jogo, e aí então, ele vai estar diferente dos outros, porque ele não participou, ele estava ali, mas não participou. Então, para participar da vitória, é necessário entrar em campo. E nessa situação, eu vejo duas situações bem distintas. Primeira, da mesma forma, muitas pessoas conhecem o Evangelho, frequentam uma igreja, admiram Jesus, acham Jesus maravilhoso, Jesus é lindo, Jesus é tudo de bom, mas nunca entregam a vida verdadeiramente nas suas mãos, nunca tomam uma decisão. São conhecidos, eu gosto de citar essas pessoas como amigos do Evangelho, pessoas que vêm na igreja, participam da igreja, gostam do louvor, gostam do pastor, gostam do culto, gostam do som, mas não tomam uma decisão ao lado de Jesus, sentam na arquibancada, ficam ali sentados, né, no banco de reserva. Eu quero dizer para você, querido, se você não tiver foco necessário, você não vai chegar lá. Essas pessoas que são amigas do Evangelho, que apenas vêm no culto, não tomam uma posição, não mostra de que lado ela está, não se manifesta, não vai para frente, não corre, não lutam, não tomam uma posição, não entregam realmente a vida dela ao Senhor Jesus, de todo o seu coração, essa pessoa muitas vezes ela não vai ter o prazer de lá no final, no grande apito final, receber ali a coroa da vitória, porque ela foi amiga do Evangelho, ela não foi servo de Jesus, ela não entregou o seu coração para Cristo, ela não tomou uma posição ao lado de Jesus. Também tem outras pessoas também, muitas pessoas até entregam a vida para Jesus,
mas nunca se envolve em nada. Você conhece alguém assim? Não precisa responder. A pessoa aceita Jesus, ela gosta da igreja, aceita Jesus, ela professa Jesus Cristo, muitas vezes é até batizada, mas ela não se envolve, ela não toma uma posição, ela não veste a camisa. Quem trabalha em empresa grande sabe, né, que muitas vezes ali numa palestra motivacional, na questão da organização da empresa, o patrão fala, olha, você, para participar da empresa, que você tem o quê? Vestir a camisa. E eu tenho certeza que a pessoa que não veste a camisa, ela não está apta para o jogo. Ela não está apta, ela pode fazer parte, pode ser da nacionalidade, ela pode ter sido chamada pelo técnico, ter escolhido, até o pessoal, eu vou até citar aqui, se você não concorda comigo, não tem problema. O Rafinha, por exemplo, há uns vídeos correndo na internet que o Rafinha queria estar de férias, ou seja, ele não vestiu a camisa. Não sei se é verdade, porque na internet tem muita coisa, né? Ele não vestiu a camisa, ele não desceu para a mente e para o coração dele. E tem muitos crentes que vão para a igreja e não se envolve, irmãos, não se envolve. Vem aqui, presta o seu culto e vai embora. Não se envolve. E igreja, irmãos, é relacional. Igreja é relacional. Jesus nos chamou para vivermos o relacional. João fala que se eu digo que eu amo a Deus, que eu não vejo, e não amo meu irmão que vejo, eu sou o quê? Mentiroso. Eu preciso me relacionar. Ah, pastor, eu não posso chegar na igreja, assistir o culto e ir embora. Você até pode, mas você precisa se relacionar com a igreja. A igreja, as pessoas têm que orar por você, as pessoas têm que te visitar, as pessoas têm que te abraçar, você tem que estar envolvido, irmãos. É necessário. O mundo aí fora, muitas vezes, é mais envolvido entre si do que nós cristãos. Muitas vezes estamos na igreja, mas não vestimos a camisa do Evangelho. E as pessoas percebem isso muito depois. Você já recebeu uma palavra assim? Você é cristão? Você é crente? Quantos anos eu trabalho com você e eu nunca percebi isso? É triste ouvir isso, né, irmãos? Acontece um negócio aqui na igreja, mas é por causa da questão do culto, né? Um culto de manhã, de irmãos trabalharem juntos, um saber que o outro é da mesma igreja, por causa da diferença do culto, é diferente. Porque um vem no culto da manhã e o outro vem no culto à noite. Mas uma coisa é você trabalhar com a pessoa a vida toda e você não saber que ela pertence ao time de Jesus, porque ela não usa a camisa de Jesus, ela não usa a camisa do time de Cristo. E é triste a gente ver isso. Tem um outro problema, geralmente essas pessoas, elas são espectadoras, elas sentam na arquibancada, e o problema de sentar na arquibancada, é que sempre você vai dar uma de técnico. Não é assim que funciona muitas vezes? Ah, eu faria diferente. Ah, aquele louvor lá, não sei o que, eu faria diferente, não está certo. Aquela palavra que o pastor deu, eu faria diferente. Não faria daquela forma. E começa, em vez de ser parte do jogo, começa a ser técnico. E o brasileiro sabe ser assim, né? O brasileiro sabe ser técnico, né? Acho que todo mundo aqui já foi um dia técnico de futebol, né? Ah, não tem que colocar aquele, não tira aquele, põe esse. Não é assim que funciona? Então, quando eu sou espectador, quando eu estou na arquibancada, dando de técnico, eu estou errado. Por quê? Porque eu preciso participar, eu preciso fazer parte eu preciso vestir a camisa. O mundo precisa ver que time que eu jogo. Não é verdade? Precisa ver, se eu jogo com a mesma camisa que o mundo joga, qual é a minha diferença? Qual é a sua diferença? Qual é a nossa diferença? Nós precisamos entrar em campo. Uma vez fazendo parte do time, você tem que jogar, irmãos. Tem que jogar. Porque senão, vai ser triste, né? Quando Jesus voltar, e ele falar assim, eu não te conheço.
Você está com o time do adversário, está com a camisa do adversário. Você não está com a minha camisa. Você está jogando no time errado. O pastor falou muito isso na primeira ministração dele. Jogar com a camisa errada. Muitas vezes as pessoas vão jogar. Cristo não nos chamou para sermos espectadores, irmãos. Porque o espectador, aquele que senta na arquibancada, quando Jesus voltar, ele vai ver as pessoas subindo de longe, porque ele vai estar na arquibancada. Ele não vai estar no time. E nós precisamos estar no time. Jesus nos chamou para vestirmos a sua camisa. João 3,16 mostra que a salvação é para aqueles que vestem a camisa. Todo mundo conhece esse texto, não conhece? João 3,16, vamos falar juntos? Porque Deus, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. E a palavra crer quer dizer eu estar de acordo, ou seja, eu vestir a camisa. A salvação é para quem veste a camisa de Cristo, não é para quem veste a camisa do inimigo, irmãos. Nós precisamos entender isso. A pergunta não é se você conhece Jesus, mas se você faz parte do time dele, se ele pode contar com você na partida, se ele jogar uma bola cruzada para você, se você vai fazer o gol. É isso que Jesus quer saber. Ou você vai ser pipoqueiro, não tem nada contra pipoqueiro, né? Não tem nada contra pipoqueiro, mas na hora que vai fazer o gol, não faz. Irmãos, eu já passei por muitas dificuldades, já errei muito chute, fazendo uma comparação, né, com a vida cristã. Já chutei a bola muito para fora, já chutei a bola na trave, já fiz tanta coisa, mas o meu desejo e a minha oração para que eu consiga alinhar a minha vida e consiga fazer gol quando Jesus mandar a bola para mim. Quando, pastor? Quando eu tenho que testemunhar da minha fé, quando eu tenho que amar o meu irmão, estender as mãos às pessoas que precisam, ser bênção na vida de outros, ser misericordioso, ter compaixão, perdoar, não importa o problema. Jesus, o nosso atleta, o que agonizou lá no Getsêmani, mostrou o exemplo e pagou a vida, né? Teve a sua disciplina, teve a sua vida regrada, teve a sua vida e vestiu a camisa do reino de Deus, tanto que ele dizia, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, esse é o meu prazer, essa é a minha camiseta, esse é meu time. Irmãos, eu não estou pregando contra time não, tá? Entenda, pode ter o time que você quiser. Queria que todos fossem do São Paulo, mas não dá, né? Mas não dá, tem uns flamenguistas, tem uns corintianos, né? Pela misericórdia de Deus tem os palmeirenses, né? Brincadeira. Mas eu estou falando sobre, né, comparando a vida cristã com um jogo de futebol. E é muito legal isso aí. É muito legal essa série de mensagens, que você vai lembrar isso a vida toda. Segundo, na vida cristã, como no futebol, Juari, nós temos regras a cumprir. Existem regras, no futebol existem regras. Quem desrespeita as regras recebe o primeiro cartão amarelo e depois, e aí é o quê? Expulso. Na vida cristã, infelizmente ou felizmente, nós não vamos receber cartão vermelho, a não ser que a gente não se posicione, a não ser que a gente não vista a camisa, porque se a gente vestir a camisa, nós vamos muitas vezes cometer uma falta, nós vamos ter um impedimento, nós vamos ter gol, né, bater na trave, vamos bater errado na bola, vamos deixar o adversário muitas vezes fazer um gol, mas isso não é impedimento para nós, porque nós somos do time de Cristo. Vai acontecer, irmãos, né? Muitas vezes na vida cristã, Deus ele estabeleceu princípios na sua palavra, e não podemos viver da nossa maneira, do nosso jeito, e esperar a aprovação de Deus. Ou nós somos do time de Jesus ou não, ou vestimos a camisa ou não, não há meio termo, como no futebol, né? São duas seleções, são dois times, não tem um cara lá, por exemplo, eu não sei quantos são de cada lado no campo de futebol, mais ou menos, sabe?
12, né? Então, 12, aí 12, 11, com a camisa de um time e a camisa do outro. Aí o cara no meio com a camisa totalmente diferente, não existe isso. Você tem que estar num time ou no outro. Jesus falou sobre isso. Tem duas portas, né? Uma que leva ao céu e um que não leva ao céu. E aí Jesus falou, muitos estão entrando por essa que não leva ao céu. Muitos estão usando a camiseta que não é do time, é do time adversário. Muitos estão usando essa camiseta desse time. Jesus falou, e esse final é perdição, é derrota. Então, na vida cristã, Deus estabeleceu princípios. E Jesus disse, olha, lá em João 14,15, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E, infelizmente, queridos, muitas pessoas, elas deixam de fazer algo com medo do inferno. Ah, eu não vou fazer isso porque eu estou com medo do inferno, com medo de Deus mandar para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Sabia disso? É igual o professor de escola, a professora me reprovou. O professor não reprova ninguém, né, irmã Cida? Não reprova, a pessoa mesmo se reprova. Deus não manda, Deus não criou. Vou dizer algo para você, se você não sabe, Deus não criou o inferno para nós, para o ser humano. Deus criou o inferno para o diabo e seus demônios. Mas por que pessoas vão para o inferno? Porque elas jogam no time errado. Porque elas insistem em permanecer no time errado. Infelizmente, muitas pessoas não fazem algo por medo do inferno. Ah, eu não vou roubar porque senão eu vou para o inferno. Ah, eu não vou adulterar porque eu tenho medo do inferno. Ah, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo do inferno. Isso está errado, irmãos. Você não deve fazer nada disso. Mas você tem que fazer isso por amor a Deus. Porque se eu faço por medo do inferno, isso fica pesado. Fica pesado, eu não consigo cumprir. Mas se eu faço algo para Deus, por amor, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Por isso que a Bíblia fala que os mandamentos de Deus são leves. Mas a gente vê, por exemplo, pessoas carregando, vestindo a camisa de Cristo com peso nas pernas, com a dificuldade, e você vê que ele não vai ganhar, não vai conseguir chegar na vitória. Por quê? Porque não faz as coisas com medo de algo. Nós não temos que fazer nada com medo de ninguém, irmãos. Nós temos que fazer as coisas por amor a Deus. Jesus falou, se vocês me amam, guardam os meus mandamentos. E os meus mandamentos não são pesados. Não são pesados. Então, guarde isso no teu coração. Coloque isso no seu coração. A disciplina do atleta, ela é temporária. Mas a do cristão produz frutos eternos. Vale a pena pagar o preço de vestir a camisa de Cristo. Eu lembro, quando eu me converti a Jesus, em 1988, 89, lá na primeira igreja batista em Campo Grande, pastor Jonathan de Oliveira, no dia do meu batismo, eu tive que esconder minha roupa, porque a minha família, ninguém gostava do evangelho. Minha irmã está ali, já sabe disso. No meu batismo não tinha ninguém da minha família. Porque eu aceitei Jesus realmente. Falei, Senhor, eu quero servir, ainda que eu passe. Eu lembro que eu morava no Otávio Pécora ali, muitas pessoas ali, muitos jovens, pessoas viraram a cara, pessoas não queriam conversar comigo, porque eu tinha decidido, não sou melhor que ninguém, não estou dizendo nada que sou melhor que fulano, não, estou contando a minha experiência. Por quê? Porque eu sabia o time que eu estava jogando, que o time do inimigo ia se levantar, porque ele sabia que eu poderia fazer gols. Então a gente precisa entender isso, irmão. A disciplina de um atleta é passageira, é temporário, mas a do cristão produz frutos eternos, é para a eternidade. Então vale a pena você vestir a camisa, pagar o preço,
ser diferencial na tua família, na tua casa, no teu emprego, na tua escola, aonde você estiver, a pessoa vê que você está jogando no time certo, que é o time de Jesus, amém? O time de Cristo. Tiago, irmão de Jesus, ele fala muito pesado, ele usa a expressão assim, Tiago 4,4, adúlteros e adúlteras. Pesada a palavra, né? Por que ele usa a expressão adúlteros? Porque todo aquele que não honra a Deus é um adúltero. Troca. Quantas vezes Deus no Velho Testamento, vocês trocam por outros deuses? Isso é adultério. Troca o marido. Deus sempre se manifestou a Israel, dizendo que ele era o marido daquele povo. E quando aquele povo trocava ele por outros deuses, estavam cometendo um adultério espiritual. Então, por isso, Tiago pega a expressão judaica, a expressão do Velho Testamento, e fala para aquelas pessoas: vocês são adúlteros e adúlteras, não sabeis vós, que se você joga no time adversário, né, você é inimigo de Deus? Eu estou dando uma fantasiada no versículo, mas diz assim: adultos e adúlteras, não sabeis vós, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Trazendo para nós, adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que jogar no time adversário é inimizade contra Deus? Vocês sabem, qualquer que quiser jogar no time adversário, constitui-se inimigo de Deus. Quem não reconhece a camisa de Cristo, quem não toma posição do lado do time certo, do time correto, não basta vestir a camisa de Cristo, é preciso viver de acordo com a sua vontade. Nós precisamos andar com Cristo, precisamos honrar, irmãos, a camisa, ter honra mesmo, dizer: olha, assim, eu sou cristão, eu vesti essa camisa, eu vou para frente. E por último, na vida cristã, é necessário perseverar até o apito final. Perseverança. Você vai passar dificuldade, muitas partidas serão decididas nos últimos minutos. Eu estava fazendo uma pesquisa, 66% dos jogos da fase eliminatória da Copa agora de 2026, 66% foi decidido no finalzinho do jogo e no tempo, né, na prorrogação, nos acréscimos. 66%. Então, enquanto o apito ainda não soou, você precisa lutar, você precisa perseverar. Quantos jogos pareciam perdidos e terminaram em vitória? Por quê? Porque o time não desistiu, o time foi atrás, o time correu, o time lutou, os caras buscaram, deram sangue, deram suor, se cansaram. Muitas vezes caía no campo, né, com cãibra, não aguentava mais, mas estavam ali torcendo, estavam ali jogando, estavam ali buscando. E nós precisamos ser assim, irmãos, buscar realmente fazer a vontade de Deus. Na caminhada cristã também existem lutas, vai ter lágrimas, perseguições, momentos difíceis, mas Deus nos chama para o quê? Para sermos perseverantes. Aquele que perseverar, aquele que chegar a estar firme até o fim, vai ser salvo. Aquele que vestir a camisa, ainda que leve, né, uma rasteira, ainda que leve um chute, ainda que tenha uma batida contra, aquele que realmente vestiu a camisa, ele vai ser salvo se ele perseverar, se ele lutar, se ele correr até o final. Enquanto não apitou ainda, para encerrar, ainda tem esperança. Semana passada, 2 semanas atrás, nós fomos em vários cemitérios em Campo Grande, vários. Um apito chegou para aquelas pessoas. A gente não pode se dar o prazer da prorrogação, irmãos. A gente não sabe quando que vai ser o apito final. Ninguém sabe que hora que vai acabar o jogo. No jogo de futebol, tem lá o timer, né? E antes de acabar o tempo, o juiz ele determina se vai ter prorrogação ou não.
Mas na vida cristã, infelizmente ou felizmente, a gente não sabe a hora que vai ser tocado o apito final. Na hora que o juiz, o grande juiz, vai apitar ali, encerrando a partida. Por isso que nós precisamos vestir a camisa. Por isso que nós precisamos perseverar. Quem abandona o campo não recebe o prêmio. Quem permanece fiel experimentará a vitória preparada por Deus. Talvez você esteja cansado, machucado, de repente levou uma bicuda, desculpe a palavra, a expressão, levou um chute. Você está jogando muitas vezes, no final das suas forças, enfrentando uma grande batalha. Continue firme, porque ainda não houve o apito. O grande juiz não apitou, encerrando essa partida. Persevere, vale a pena. Vale a pena, porque Paulo diz, aqueles jogadores, aqueles atletas ali, eles se dedicavam com dieta, exercício, abstinência de tudo quanto é tipo, para buscar uma coroa que ia murchar, uma folha de louro ou de pinho, que ia logo em seguida murcharia. Mas Paulo diz que nós, que temos a Jesus, que fazemos parte do Evangelho de Cristo, vamos receber uma coroa que jamais murchará, uma coroa que viverá eternamente. Como o apóstolo Paulo diz: combati o combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora está preparado para mim a coroa da justiça, a qual Deus me dará, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Maranata, vem Jesus. Feche seus olhos um momento, já estou encerrando. No final da Copa, apenas uma seleção vai levantar a taça. Dias depois a festa vai terminar, os estádios vão se esvaziar, mas a vida vai continuar. Mas existe uma vitória que jamais vai terminar, a vitória que Jesus ganhou no maior campo de batalha por mim e por você. No terceiro dia, Ele ressuscitou, garantindo a minha e a sua vitória. Hoje Cristo convida você a fazer parte do seu reino. E a pergunta não é para qual seleção você torce. A pergunta é: você faz parte do time de Jesus? Porque vai chegar aquele grande dia que o grande árbitro vai encerrar a partida desta vida. Neste dia não importarão os títulos que você conquistou, não importarão nada, mas se o nosso e o seu e o meu e o nosso nome está escrito no livro da vida. Que possamos entrar em campo, permanecer fiéis até o fim e receber da mão do grande juiz a coroa da vitória. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui nesta manhã, nós queremos te agradecer por essa igreja querida, amada. O Senhor sabe, ó Deus, quem está aqui, ó Deus, e ainda não pertence ao teu time, ainda não tomou uma decisão de tomar a camisa, de vestir a camisa, ainda que vai ter muitas lutas, dificuldades, mas vai permanecer fiel até o fim, porque a grande batalha o Senhor já venceu por nós ali na cruz, e a vitória foi na sua ressurreição por nós. Senhor, não vai naquele grande dia, não vai importar se eu sou doutor, se eu não sou doutor, se eu tenho título, se eu não tenho, mas o que vai importar, Senhor, é se meu nome está escrito no livro da vida. E o Senhor Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Senhor, que o Senhor conhece a tua igreja, o Senhor conhece o coração de cada um aqui. Senhor, que não possamos ser espectadores mais, sentar na arquibancada, só dar palpites, ó Deus, mas que a gente possa vestir a camisa e partir para o campo também. Pai, porque o campo, como diz, é grande, ó Deus, são grandes os desafios, e Jesus precisa de mim e de você, para que a gente possa, não somente nós daqui da igreja, mas outras pessoas aí fora, que estão jogando no time errado, que essas pessoas também conheçam o time de Jesus, que é o time verdadeiro,
e também possam vestir a camisa e participar daquele reino aonde nós recebermos das mãos do Senhor a coroa imarcessível, a coroa que não murcha, que não perece, mas uma coroa que viverá eternamente. Pai, abençoa teu povo, nos dá um domingo abençoado, um domingo de paz, e que a gente possa se posicionar, ó Deus, ao teu lado sempre, vestindo a camisa de Jesus, e fazendo dessa camisa o orgulho da nossa vida, para que o dia que o Senhor nos chamar, a gente possa estar preparados e aptos para entrar no teu reino. Fica conosco, essa oração que eu faço, em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, vamos colocar de pé para orar, encerrarmos. Deus abençoe a todos. Relembrando, quem puder passar ali para dar um apoio para a nossa comunidade, levar um pãozinho do caminho da recuperação, dar uma força para o nosso trabalho missionário ali, vai ser bênção, amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por esse culto abençoado, pela palavra abençoada também para o nosso coração. Nos leve agora em segurança para a nossa casa, que o Senhor possa nos guardar, nos proteger. Oramos, ó Deus, pela segurança também de um modo geral, de todas as pessoas, que cada um assista onde for e na companhia de quem quiser, mas com consciência. Ó Deus, nos livre de atos violentos, causados muitas vezes por bebida e outras coisas. Que o Senhor assim, ó Deus, possa conduzir a nossa vida, nos dar um dia seguro com a nossa família, os nossos irmãos, amigos, que nada de mal aconteça conosco, que nos dá uma semana abençoada, uma semana segura. Abençoe nossa família, no trabalho, os filhos aí nos encerramentos dos estudos, ó Deus, e que assim aqueles que estão preparando-se também para as férias de julho, abençoa todos, Pai. Muito obrigado por tudo. Nós oramos que o teu amor, a tua graça, o poder do teu Espírito, ó Pai, seja sobre a nossa vida, a nossa casa, hoje e para sempre, no nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, vão em paz, um bom almoço. Irmã Daiane,